Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Rodrigo Arsénio. Hoje contamos com a presença do Paulo Machado e do Francisco. Hoje vamos falar de temas como a habitação e as greves, sobre medidas como o arrendamento forçado, qual deve ser a posição do Estado nesta matéria, qual deve ser o grau de intervenção do Estado para resolver os problemas da habitação e de onde é que surgiram também tudo isto que anda à volta da habitação desde 2015, que é desde que o primeiro-ministro é António Costa. Então vamos começar pelo Francisco e a sua opinião sobre esta matéria. Bom, sobre esta matéria, eu acho que é bastante ilustrativa aquela capa que eu acho que apareceu no Jornal Económico, se não estou em erro, no Eco, que basicamente denominou estas soluções como pólvora seca. Ou seja, os partidos da oposição olhavam para estas soluções como uma espécie de pólvora seca. Ou seja, vai fazer barulho, mas no final do dia não vai resolver praticamente nada. Na maioria das situações em que nós vemos os partidos a propor sobre este tema, uma solução para este tema, normalmente nós vemos partidos a propor uma solução para construir mais casas, para aumentar a oferta de forma a que os preços possam diminuir. Neste caso, nós não vemos uma solução concreta, até porque, e estávamos a falar aqui, tem off, nem sabemos se isto vai ser sequer constitucional, esta proposta do arrendamento forçado, e não há um foco em investir concretamente no aumento da oferta. E em segundo lugar, sobre a parte também do peso do Estado neste assunto. Bom, o Estado tem que, primeiramente, ter noção dos recursos da população que tem ao seu dispor e entender a correlação entre procura e oferta numa área como a habitação, que é fundamental, como nas outras áreas todas. Ora, eu acho que é uma grande irresponsabilidade o Estado, em primeiro lugar, ter noção que não tem um bom quadro legal que permita o aumento da oferta, porque nos últimos anos não vimos um aumento exponencial da oferta, não ter um quadro legal ou uma ação política focada no aumento da reconstrução ou no reutilizar das próprias propriedades, tendo em conta que não sabe sequer quantas propriedades é que tem, e em terceiro lugar, aumentar a procura de uma maneira descontrolada, dadas as políticas imigratórias dos últimos anos, que acentuaram-se na liberalização das fronteiras com o governo de António Costa, e que agora está-se a traduzir num aumento brutal de dezenas e dezenas de milhares de pedidos de residência, cujo resultado, naturalmente, podem vir a ser mais incêndios como o daquele exemplo exato que nós tivemos, que agora não me estou a recordar do nome, mas que Foi aqui em Lisboa, tivemos vários imigrantes ilegais, neste caso uma residência, onde claramente não tinham condições. situações deploráveis. Portanto, a própria segurança, a própria previsibilidade e o próprio parque habitacional, dado o desinvestimento público nesta área, e o próprio quadro legal para facilitar os privados a investir através da iniciativa privada é miserável. Consequentemente, esta não é uma solução estrutural e é colocar o bode expiatório nos mesmos de sempre, na questão dos alojamentos locais, e bem sabemos que existem lobbies por causa disso, mas é colocar os bodes expiatórios onde eles são colocados politicamente e é não oferecer soluções concretas para este grande problema. Sim. Paulo. Estou de acordo contigo. Talvez discordemos. Estamos a ouvir um pouco mal. Vamos tentar assim melhorar um pouco. Sim. Ok. Sim. Na minha perspectiva, o Estado não tem que ser proprietário de habitação, nem tem que construir habitação. O Estado terá que contratualizar com privados a execução de bairros para classes médias, para quem efetivamente precisa de rendas mais baixas, mas toda essa gestão deve ser entregue a privados e poderia ser perfeitamente numa parceria público-privada, que não tem mal nenhum, desde que sejam bem negociadas pelos governos. Não quero o Estado a gerir casas.
o Estado não consegue gerir quase nada. Portanto, será mais uma coisa mal gerida, como têm sido os bairros sociais que se transformaram todos em guetos. Portanto, prefiro toda essa parte da habitação a rendas controladas ou a valores controlados que sejam em regime de parceria pública ou privada. É o que me faz sentido. Depois, efetivamente, o Estado não sabe quantos fogos tem. Não sabe quantos fogos tem, não sabe sequer quantos quartéis tem ao abandono. O Estado tem muitos imóveis ao abandono. O que é que lhes deve fazer? Transformar em apartamentos? Não creio. Creio que deverá vendê-los ao melhor preço, contratualizando com a parte da construção, bairros novos, em zonas novas, que terão que desbloquear os terrenos, para construção a preços controlados. Não me faz sentido um prédio no bairro alto passar a ter rendas controladas. É um péssimo negócio. O Estado vende e contratualiza com o privado a construção num sítio, porque, como a outra senhora diz, toda a gente tem direito a viver no centro da cidade. Não, não, nem toda a gente tem direito a viver no centro da cidade, quer dizer, direito tem, podem não ter dinheiro, e se não tem dinheiro, tem que ir para um sítio O direito à propriedade. como é óbvio. Mas depois esta esquerda acha que devem todos ir morar para o Príncipe Real e eu acho que vai ser difícil, até porque as casas são pequenas. E não vai ser em casas como as disponíveis no bairro Alto, a menos que se faça algo de luxo, que vai ser possível pôr jovens casais a quererem ter filhos com quartos de 4 ou 5 metros quadrados. Portanto, acho que é rentabilizar ao máximo aquilo que se tem, vender a privados porque escusa de estar a apodrecer e fazer novos bairros, uma nova parte da cidade, digamos assim, como se fez a Expo, talvez não da mesma dimensão, mas fazer novos bairros e atenção, é necessário que não venham a ser guetos, portanto, que sejam efetivamente para as classes médias, para pessoas que venham a contribuir, pessoas que venham a contribuir para o país. Não quero o Estado a fazer novos bairros para colocar imigrantes ilegais. Mais uma vez, e Mas sendo isso todos nós a pagar. Ou isso é o seja, mais provável. pois, por isso é que se isto for gerido talvez por um privado, talvez essas coisas não aconteçam, porque se acontecerem vamos ter mais um bairro 6 de Maio, mais uma Cova da Moura e nós já temos demasiado disso. Nós não queremos Sim. mais isso. Eu, pegando nesse problema que estavas a falar, de ter filhos, e eu acho que a habitação é algo que afeta quase todos os meios, todos os domínios da sociedade, porque a natalidade, por exemplo, é algo que está muito relacionado com a habitação e com Portugal de ser o país onde a média de idades de quem sai de casa é cada vez menor. Como é que é suposto termos uma natalidade mais alta nestas condições? É impossível. Impossível. E para mim a maior ameaça neste momento a Portugal é a inversão da pirâmide demográfica. Neste momento, para mim, é o maior perigo de Portugal. A longo prazo. A longo prazo. Ou a médio, porque a pirâmide invertida vai fazer a segurança social, como a conhecemos, falir. Exato. E Sim, e já está a vamos falir. O precisar de Estado mais já está a impostos falir. ainda. Exatamente. Portanto, sim, Aquilo que nós vemos não é por acaso. isso é um ponto bem visto, porque se em média creio que os jovens estão a sair de casa dos pais por volta dos 33, 30, é acima dos 30 É anos. 32, 33, por aí. Pensarmos que há países no norte da Europa em que se sai aos 20, 19, 22, é complicado. É complicado Lá a está. natalidade nestas condições aumentar. Lá está. Eu acho que há uma má afetação de recursos do Estado. Por exemplo, se calhar a construção pública, como tu falaste já da outra vez, que nós não, acabámos por não gravar, e tiveste um bom ponto, que é não vai resolver o problema,
E se calhar investir mais, por exemplo, em apoios aos jovens que querem sair de casa, aos jovens que querem estudar, em vez de acabar com as propinas, por exemplo, que é outra coisa que está aí, dar mais bolsas a quem precisa, dar mais apoios a quem precisa de sair de casa e depois deixar o resto para a autonomia privada e para a iniciativa privada. Voltando à habitação e ao arrendamento forçado, também queria dizer que eu acho que esta é uma medida cartaz, como disse o Marcelo, isto é jogada política, é marcar um ponto Mas político. Eu penso que é marcar um ponto, uma atitude política. E é aquilo que nós também já falámos, que é tentar engolir um pouco o eleitorado do Bloco de Esquerda, do PCP, que é isso que o PS se está a tornar desde 2015, desde que se aliou o Bloco de Esquerda ao PCP, está a tentar querer engoli-los. Eu acho que e o fim dessa legislatura também, se calhar, teve a ver com a percepção desses partidos o que abraço perceberam que essa ligação com o PS acabava por ser pouco benéfica para eles. Sim, basicamente matou aí o argumento ou a lógica e a natureza antissistema do Bloco. Sim, O e do Bloco era um PCP. partido antissistema na altura e essa natureza foi morta, porque foi uma ação contraditória. A partir do momento em que o Bloco alia-se com o Partido Socialista, o pai do atual regime e do atual sistema, não tem autoridade absolutamente nenhuma para ser visto como antissistema. Que foi o que fez o Bloco crescer em primeiro lugar. Se nós pensarmos bem nisso. Sim, a luta do Bloco e do PCP era. Eles olhavam para o PS como o partido do centro, quase que a malta do PCP diz que o PS é de direita. Há muita Não, malta do dizem PCP mesmo. que diz que o PS é de direita. Quer dizer, Ou eles não seja, dizem que são de direita, têm sempre políticas de direita. ok. Eles são muito detalhados no discurso que têm. Eles têm políticas de direita e são pela paz e pelo desarmamento, portanto. Sim. Mas pegaste aí num ponto interessante. Este é provavelmente a medida, esta do arrendamento forçado, a medida mais perigosa politicamente, mais esquerdista e houve desde o 25 de Abril. E o PS, querendo ganhar pontos junto de dois cadáveres políticos, que são o Bloco de Esquerda e o PCP, não vai conseguir muita coisa. As últimas sondagens mostram que a maior parte dos portugueses está contra o arrendamento forçado, ou não fôssemos todos proprietários de alguma coisa. Pois, O crédito de habitação transformou-nos e a falta de arrendamento transformou muita gente em proprietários e em herdeiros, pelas migrações internas, em herdeiros de alguma coisa que está na outra ponta do país. Eu acho que foi um tiro no pé. O PS, se queria conquistar votos à esquerda, acho que os vai perder ao centro. E mesmo ao centro-esquerda, porque ainda vão havendo pessoas decentes no PS. Poucas eu sim. sei, mas vão havendo algumas. Portanto, neste momento há uma corrente de centro, mais centrista dentro do PS, que está perfeitamente abafada por estes radicais. Isso é um facto. Sim, essa corrente foi abafada no dia em que António José Seguro foi ultrapassado por António Costa. A partir do dia em que António José Seguro é abafado por António Costa e perde internamente, essa corrente foi perdendo cada vez mais influência e há uma tendência clara de aumento, basta ver pela juventude socialista, do aumento da sinfonia da extrema-esquerda dentro do próprio PS. A partir do momento em que tens a JS a fazer publicações onde a extrema-esquerda é vista como quase uma aliada certa, onde vês um Pedro Nuno Santos cada vez mais influente e com um discurso que agrada a pessoas do PCP e agrada a pessoas do Bloco, nós temos aqui um claro sinal de que ou o PS implode e é destruído, ou então vamos ter um dos principais partidos em Portugal começar a ter uma estética e uma base filosófica cada vez mais
influenciada por ideais marxistas de uma maneira mais descarada, como nunca tivemos nos últimos anos, porque a tendência desde o 25 de Abril e depois da revisão constitucional foi sempre diminuir, e o centrar, digamos assim, do próprio PS está no oposto, e podemos ter aqui um risco enorme de um grande partido em Portugal voltar a ter uma tendência de radicalização à esquerda. Sim, com consequências muito graves para a economia e para o crescimento, que é sempre anímico, mas ainda vai piorar mais. Aliás, continuando o Partido Socialista no governo, não me parece que Portugal vá começar a crescer. Iremos mesmo parar ao fundo da tabela da União Europeia de PIB per capita. Hoje, creio que fomos ultrapassados por mais um país. Pela Roménia, penso eu. Não, a Roménia está empatada connosco. Fomos ultrapassados pela Hungria. Portanto, acho que somos os quintos a contar de baixo. Não abona muito para este governo e, de um modo geral, não abona muito para nenhum governo desde o 25 de Abril. O problema é que o PS sabe muito bem a quem é que há de agradar. Ou seja, aos portugueses mais ativos, eles até podem não gostar, mas nós temos cada vez mais uma população envelhecida. E o PS, ou seja, a nossa população vota muito pelo seguro. É sempre um bocado aquela mentalidade do podia ser pior. E para que estar a mudar? E então, Não o mudar. PS sabe muito bem a quem há de agradar para continuar a ter votos e continuar a ter maiorias. Em relação aos portugueses serem proprietários, sim, aquela ideia marxista de que havia do século XX, do início do século XX, em que haviam proletários que só tinham a força de trabalho e havia proprietários, isso hoje em dia é completamente irrealista, porque todo o trabalhador é também um proprietário de alguma coisa. Ou seja, não há um proletariado contra um grande capital. Há diferenças, mas hoje em dia toda a gente, numa economia como a portuguesa, de mercado, mais ou menos, com mais ou menos defeitos, é proprietário de alguma coisa. Por isso o arrendamento forçado é... Temos um Nós problema, podemos não temos grande capital. Nós Pois, não temos grande capital. Aliás, nós não temos capital. Nós temos sim, 3, 4, 5 grupos grandes que, se compararmos o que há aqui ao lado com a Espanha, se calhar nem nas 100 maiores empresas entrariam. Nós não temos capital. Isto é um país construído à base de dívida e de e de crescimento empréstimos. e de empréstimos. E alguém os paga algum dia. Eu, quanto a essa questão da propriedade, eu posso identificar aqui um potencial problema para a direita, no sentido em que concordo com o que tu dizes, no sentido em que, efetivamente, hoje há cada vez mais pessoas com um estatuto, digamos assim, vamos usar um termo marxista, numa classe mais baixa, mas com propriedade segura, e ao mesmo tempo nós vemos certos grupos a terem cada vez mais instabilidade em termos da sua propriedade, porque o número de pessoas a ir para o ensino superior nos dias de hoje é muito maior do que há várias décadas atrás. A democratização do ensino superior acarretou essa consequência da necessidade de trazer um tipo de propriedade diferente para pessoas que podem vir de qualquer parte do país especificamente para passar uma parte do tempo da sua vida num centro urbano, que dá uma solução, digamos assim, mais pública, mais centralizada daquilo que é uma perspectiva do ensino superior. Ora, nós vemos um arregimentar da esquerda, uma tentativa de monopolização da esquerda desse grupo eleitor, desse grupo eleitoral mais jovem, que não tem tanta certeza, como o Gonçalo estava agora aqui a dizer, quanto à sua propriedade. Nós vemos um aumento brutal do custo das rendas, não é? Digamos assim, e a grande incerteza de certos estudantes quando vão estudar para um distrito como o Porto, para um distrito como Lisboa, porque não têm uma habitação, digamos assim, do Estado que lhes garanta essa mesma estadia. Nós temos exemplos das repúblicas, né, que são um preço mais barato e efetivamente são do Estado,
Mas é aí que eu acho que o Estado efetivamente deve intervir e deve apostar e deve financiar, porque esta instabilidade, porque obviamente o arrendamento, quer dizer, nós temos que reconhecer enquanto pessoas de direita que a supremacia está do lado de quem está, neste caso, a arrendar, do proprietário, obviamente. Só que quando estás a ter uma pessoa que vem para a tua casa, que vai arrendar, essa pessoa não tem tecnicamente uma propriedade, tem uma possibilidade de lá estar e não tem um grande domínio sobre a sua propriedade, ao contrário de uma pessoa que vive lá e vai estudar nesse mesmo próprio distrito. Portanto, a meu ver, a solução também tem que ser um agente externo conseguir, neste caso, já que não temos o próprio capital, como o Paulo agora estava aqui a dizer, o grande agente do capital em Portugal é o próprio Estado, da iniciativa é o Estado, porque nós não temos grandes agentes privados que consigam fornecer esses serviços, tem que haver aqui uma intervenção e uma construção, um investimento, porque nós não podemos ter milhares de alunos com esta incerteza. Ainda há uns meses atrás veio essa notícia no Porto, devido ao aumento do preço das próprias casas, milhares de alunos em risco de poderem não continuar a estudar num distrito diferente de onde eles vêm. Porque a propriedade não é deles. A propriedade não é deles. Percebe? Portanto, nós temos que definir aqui pontos estratégicos onde nós não temos um agente que tenha capacidades por ele próprio de ter essa iniciativa, porque não tem esse mesmo capital, e na primeira fase perceber, ok, o grande agente com capital do pouco que existe neste país é o Estado. Ok, aí tem que ser o Estado. E numa fase posterior, efetivamente dá condições para que novos agentes, com uma distribuição de capital por agentes privados, poderem, de uma maneira muito mais eficiente, porque já vimos que é que a Casa gasta, o Estado é ineficientíssimo no uso do seu capital e na aplicação dos seus orçamentos. No futuro podemos ter esse mesmo discurso, mas numa área mais privada, mas neste momento eu acho que é muito frágil. E, portanto, aí teria que discordar de alguém mais liberal, quando diz que nós temos que usar esse arrendamento privado quase como uma forma sagrada. Neste momento é muito frágil, e eu aí teria que discordar. Eu concordo contigo. O arrendamento para os universitários, para quem necessita de se deslocalizar para estudar, são coisas diferentes. Os americanos têm nos Estados Unidos aqueles grandes campos universitários com milhares e milhares de quartos, onde permitem albergar praticamente toda a população escolar da faculdade, se não toda, a grande parte. Poderiam ser perfeitamente bairros universitários geridos pelas próprias faculdades, não me chocaria. Situação completamente diferente de teres bairros construídos pelo Estado para pessoas com dificuldades económicas em pagar as rendas de mercado. São Esse já vimos no que é que deu. Já vimos no que é que esses deram. Repara, sim. quando acabar o curso, aquele aluno deixa de usufruir da casa. Os nossos bairros sociais estão lá há 40 anos. São coisas diferentes. Portanto, construção pública ou em parceria pública ou privada tem sempre a vantagem, é mais rápido e provavelmente será mais barato, de campos universitários, não podendo deslocalizar as universidades. Teríamos que começar a pensar naquilo que vai acontecer dentro de alguns anos e se calhar pensar um bocadinho à frente, que seria na parte de Lisboa, que eu conheço melhor e não poderei falar do Porto porque não conheço. Mas, por exemplo, em Lisboa poderia perfeitamente começar o Estado a pensar fazer um grande campus universitário a cerca de 40 quilómetros de Lisboa, na zona ali do Carregado, que tem a autoestrada A1 até lá, melhorando os transportes públicos, porque temos linha de comboio também para lá, e isso faria com que se construíssem terrenos não muito caros, conseguia haver um campus universitário numa zona para já tranquila, um dia destes há de ser uma terceira, uma segunda linha de Sintra, mas para já tranquila, e desde que fosse bem servido por transportes públicos, seriam 30 minutos para chegar ao centro de Lisboa, mais ou menos. Eu penso que seria mais por aí.
deslocalizar, mas não estar a pensar aproveitar prédios antigos que têm que ser recuperados, etc., para albergar universitários. O que precisamos são espaços tipo apart-hotel com um quarto, uma cozinha comum para um tanto número de estudantes. Ou seja, é mais um apart-hotel que tu precisas do que propriamente de uma casa para dividir por várias pessoas. Garantia mais privacidade às pessoas, etc. Penso que a minha ideia seria mais isto. O problema é o Estado não tem dinheiro. Eu acho que o Estado tem dinheiro, E não acabámos sabe de... O Estado não tem dinheiro e não sabe gerir o que tem. Mas se entregares a um Tem. a gestão das habitações universitárias neste regime durante 20 ou 30 anos, sendo que teria que haver determinados valores a pagar que o Estado se encarregaria de pagar, ou seja, não seria impossível conseguir-se fazer uma coisa dessas sem o Estado avançar com o dinheiro. Portanto, o privado avança com o dinheiro, explora durante 20, 30 anos para o investimento ter retorno. Conseguias ter na mesma os alunos das faculdades com um alojamento próximo, desde que houvesse uma boa rede de transportes públicos para isso. Sim, eu sou a favor do Estado. Quanto pior os transportes públicos, mais a obrigatoriedade de tu os aglomerares num grande centro do que dispersar, não é? Eu acho que o Estado serve para isso. Se tu concentrares, podes ter zonas de estudo, podes ter refeitórios que poderiam estar abertos para almoços, para jantares, independentemente da pessoa estar na faculdade ou não, haveria sempre lá gente, poderiam também ser explorados na mesma perspectiva com os privados. Provavelmente darias muita vida ali a um determinado sítio e que rapidamente esse bairro universitário iria começar a ter serviço, etc., porque se há gente, vai começar a aparecer com mais construção e eu acho que seria por aí a solução. Começar a pensar que vamos ter que nos afastar de Lisboa como os ingleses fizeram de Londres, só que eles pensaram nos transportes públicos, nós nunca pensamos nisso. Nós já temos a ideia do aeroporto há não sei quantos anos. Sim, ninguém sabe onde é que vai ficar também. É o aeroporto e é a linha de transporte rápido entre Porto e Lisboa, que foi prometida há não sei, mais de 40 anos e não temos ainda também. Sim. Então temos agora as greves também. Espera aí, falta-me falar do arrendamento forçado, um detalhe. Ok. É inconstitucional. Não vai acontecer. É inconstitucional, inoperacional. Garantidamente inoperacional, não vai acontecer. Acho que foi um dos poucos tiros nos pés que os gabinetes de marketing lá do PS falharam. Pólvora seca e ao lado. No fundo, a proposta. Mas entretanto dá para animar algumas pessoas com sonhos molhados mais marxistas dentro do PS e usar como argumento para atrair malta do Bloco e do PCP. Entretanto. No fundo, a nossa ideia para a habitação é uma intervenção do Estado a abrir as portas para os privados a médio prazo. Ou seja, o Estado participa e vai saindo e abrindo a porta aos privados, de forma gradual. Mas não me parece que o PS esteja aberto a isso. Repare, é que se tu pensar nisto, o próprio Estado cria barreiras e não faz ele próprio. Portanto, é que nós até podemos estar aqui a dizer o Estado ir saindo. Repara, para o Estado ir saindo implica também falarmos na questão das licenças, das burocracias que demoram às vezes anos em certos conselhos. Isso tudo é Estado, é preciso tirar isso. A quantidade brutal de taxas e taxinhas associadas, a volatilidade que nós temos ao preço das matérias-primas aumentar, como uma situação excepcional agora como a Ucrânia, e ter N construções que ficam paradas a meio porque já não há mais verba nem capacidade para avançar com as obras.
Portanto, é todo um cenário onde tu, quando tens um privado fraco e tens um Estado forte, o Estado forte não pode pensar que ele é o ator principal e que vai ser para sempre. Não, o Estado forte tem que usar a sua força para reerguer o privado e deixá-lo, neste caso, funcionar e Eu acho que apenas tu tens o neste facto, momento alguns fundos imobiliários a gerirem edifícios em arrendamento, já existem. Algumas coisas que vieram de algumas companhias de seguros e foram sendo aglomerados e foram sendo comprados. Eu não me parece que um fundo imobiliário com um governo em quem confiasse, não é? Porque também é difícil pôr um privado estrangeiro a confiar num governo de um país que muda a fiscalidade, pois isso é outro problema. mas não me parece complicado que um fundo imobiliário se não se dispusesse a construir, avançando e podendo explorar durante 20, 30 anos, tal como a ponte Vasco da Gama e pronto, já não podemos falar das autoestradas, que isso foi o negócio do Sócrates, a ideia é boa, a negociação é que foi conveniente. Desta vez, com uma negociação como deve de ser, eu acho que seria provavelmente a solução e o Estado não tinha que adiantar a verba que provavelmente não tem e não tínhamos todos que enfrentar a incompetência do Estado a construir fosse o que fosse, nem a tomar conta fosse do que fosse, porque o exemplo que nós temos é que não sabem, não conseguem. Só Não, crias uma máquina burocrática e não resulta. o facto é que os privados gerem melhor que o Estado, porque o Estado não sabe gerir. E não tem que dar Não é conta, não saber, é não conseguir. não Mesmo, consegue. mesmo que as pessoas sejam competentes, podes ter as pessoas mais competentes do mundo. O Estado nunca vai gerir tão bem como um privado. A contar, claro que o privado é competente. Claro. Hum, eu, por fim, em relação ao arrendamento forçado, parece-me mais uma vez, claro que nunca vai ser posto em prática, né? Mas mais uma vez aquela ideia da pandemia, que as crises justificam a restrição de direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, que o facto de termos uma crise na habitação justifica entrar pela casa das pessoas. E isso é uma ideia, né, dos sonhos molhados da esquerda que, que nós também assistimos na pandemia. Como eles E, diriam, não passará. pois, Não é, passará. não passará. Não passará. Agora, em relação às greves dos professores, sindicatos, greves na CP, qual é a vossa opinião acerca deste assunto? Francisco. Bom, neste assunto nós temos que ser pragmáticos e entender que a partir do momento em que o PCP, um partido com uma grande rede de influência no mundo sindical, sai do arco da governação, já era expectável que eles iam usar uma das suas poucas armas para tentar manter-se relevantes, pelo menos manter a cabeça de fora da água, né? E a verdade é que sem essa grande rede, muito provavelmente, e tendo em conta as opiniões que tiveram relativamente à Ucrânia e o backlash que tiveram, seria um partido que neste momento não estaria estável nas sondagens, estaria com 1% à vontade. Essa grande rede sindical é que também permitiu ao PCP ser o partido influente que é e evidentemente que o Partido Socialista sabe disso, arriscou-se a isso e na minha opinião, eu acho que o próprio António Costa não estava a contar ganhar as últimas eleições, muito sinceramente. E agora ficou com a criança nas mãos, né? Criaram a criança, meteram o PCP no governo, arriscaram-se e, portanto, no fundo, venderam aquilo que é a ordem institucional e os acordos cavalheirísticos para ter um PCP no poder, para chegar ao poder a todo custo, e agora tem o PCP a usar de uma maneira indestemida e de uma maneira brutal toda a sua máquina propagandística e toda a sua força. É o PCP no seu melhor, estão a olhar pelos seus interesses, o Partido Socialista sabia que isto ia acontecer, no final do dia quem paga é o mexilhão, né? O português, quando temos N greves, vamos agora ter mais uma greve da CP, dia 1, dia 30, ainda não li bem Mas eu li. o texto que lançaram, mas eu acho que não vão ser os serviços Sim. tão prejudicados como das últimas vezes, mas é notório, quer dizer, desde que o ano começou, quantas greves é que nós já tivemos na CP?
Quantas greves que já afetaram pais deste país porque não têm segurança, né? Porque não têm certeza que vão ter aulas. E na saúde também. Portanto, está a afetar todas as áreas da sociedade e eu acho incrível como é que o Partido Socialista ainda tem acima de 20% nas sondagens. Acho incrível, porque o país todo está a protestar. O país todo percebe que estamos mal, o país todo continua a sobreviver, né, à custa deste sistema que é completamente dependente da União Europeia. Não se faz nada neste país se não for através da União Europeia, mas no final do dia os mesmos poderes, as mesmas forças continuam a ter a mesma influência e parece que nada muda. Acho muito Os estranho, reformados são muitos. Sim, os reformados também são muitos. Eu acho muito estranho, porque em França, se nós tivéssemos esta situação política em Portugal e em França, meus amigos, não era um ou três edifícios a arder, era o país inteiro. Em Portugal somos muito pacíficos e vamos continuando a ter este Estado, né? Vamos continuar a ter se nós este fôssemos Estado. como os franceses, as cidades já tinham ido abaixo. Já tinha tudo, já tinha tudo. Em Repara que relação... estou a protestar por 2 anos, se não estou em erro, Sim. da reforma. 2 Cá anos é automático. em 2030. Exato. Nós é automático, ou seja, o português não tem que pensar nisso, aumenta logo. Mesmo que nós tenhamos uma demografia péssima, aumenta automaticamente. Portanto, o povo português entregou toda a sua. Isso também por culpa do Salazar. Entregou toda a sua atenção política para os políticos, deixa as elites fazer o que quiserem, eu só vou ter a minha vidinha aqui, e ao final do dia não percebe que fica cada vez mais pobre, tem cada vez menos liberdade de ação, menos direitos, menos capacidade de viver com qualidade de vida, porque está tudo na mão das elites, e entregou toda a sua relevância, toda a sua importância perante a política para as elites. E isso em França, pelo menos, não acontece, porque senão nós estávamos pior que a França neste momento. Em relação aos sindicatos e aos interesses políticos que controlam os sindicatos, eu acho que não afeta apenas as pessoas que deveriam beneficiar daqueles serviços os trabalhadores estão em greve. Espera aí, Rodrigo, que está-se a ouvir o eco. Acho que é de Paulo, se não estou em erro. Agora. Tenta agora. Eu estava a dizer que em relação aos sindicatos e aos interesses políticos que controlam os sindicatos, eu não acho que estas greves sucessivas afetem meramente as pessoas que deveriam beneficiar dos serviços cujos trabalhadores estão em greve, mas eu duvido até como é que é de dizer, da vontade negocial dos sindicatos para resolver verdadeiramente os problemas dos trabalhadores. Ou seja, até que ponto o sindicato consegue perceber e ceder, uma negociação é feita de cedências, a favor dos trabalhadores. Porque às vezes parece que isto é uma mera luta política, os trabalhadores estão ali a fazer figurantes nas manifestações, mas que isto é uma mera luta política. E enquanto interessar andar na luta sem haver acordo, anda-se na luta sem haver acordo. E lá está, os portugueses é que se lixam. Eu ia só dizer alguma coisa sobre isto já, porque parece que o mercado tem dados móveis. Relativamente a esta história destas greves e desta luta sindical, claro que sim. O PCP soltou os seus sindicatos sobre o governo, não há dúvida nenhuma. E põe, apesar de todos, ou grande parte dos sindicatos terem alguma razão em termos de progressões de carreiras, etc., aquilo que fazem fim-capé é alguém que não tem razão. E que infelizmente é assim. Não podem haver aumentos superiores à inflação. Não pode haver ganho de poder de compra quando se está a tentar controlar a inflação. Sim, vamos ter que perder poder de compra, não há outra hipótese, é o que os livros dizem e não há forma de fazer de outra maneira. E os sindicatos agarram-se a isso, tão só porque sabem que essa parte não é negociável e assim poderão continuar as suas lutas. E ter relevância. Mas estamos a falar de sindicatos que pertencem a uma central sindical que desde 1976 ou 75 nunca assinou nenhuma espécie de acordo. Portanto,
Eles não querem chegar a nenhum tipo de acordo. Isto é barulho por barulho. Algumas das coisas que pedem são lícitas. Esta história da recuperação dos salários, e se vocês repararem, a CGTP e os sindicatos ainda falam da fixação de preços, etc. Isto é só a cassete do PCP. É só a cassete do PCP instrumentalizando, eu ia dizer os trabalhadores, mas não posso dizer os trabalhadores, porque os trabalhadores, se só 4 ou 5% votam no PCP, os outros também são trabalhadores, portanto, representando uma pequena parte dos trabalhadores e bloqueando o país inteiro. Não faz sentido. Algumas greves serão ilegais, como por exemplo aquela da Justiça, que já foi considerada ilegal, agora aguarda-se para ver o que é que vai acontecer. A dos professores e todas as outras. Tem que ser fixados serviços mínimos como na saúde e pronto, e vamos ter que aguentar estas greves, não há alternativa. Sim, até porque, reparem, diz. Eu só ia dizer uma coisa muito rápida, que é, eu fico contente por ver uma nova onda sindical a surgir em Portugal, como é o caso do Stop, e que irritou muita gente, por exemplo, da FENPROF. E agora esperamos que esta nova onda sindical finalmente estabeleça um grupo de sindicatos útil em Portugal, acima de tudo útil. Útil para os portugueses e para as pessoas que eles representam. Sim, apesar de, bem, já temos alguns dados ou indicações de que também continua numa vertente mais à esquerda. Sim, mas isso nos sindicatos... Não, mas repara, não tem que ser, não tem que ser assim. Eu acho que é um pecado a direita não ter dado importância à questão sindical, como por exemplo aqui em Espanha nós temos um exemplo disso. A direita tem que entender que não pode deixar a esquerda monopolizar a questão dos interesses dos trabalhadores, não pode. Agora, só para pegar sobre até o próprio pagamento daquilo que são as carreiras, reparem, se amanhã, até porque eu acho que haveria dinheiro se nós não tivéssemos um governo tão ideologicamente cego, no caso da TAP, que se deixou levar pela conversa da extrema-esquerda. Nós teríamos tido dinheiro suficiente para pagar, se não estou em erro, as carreiras dos professores, que não passaria dos 400 milhões de euros. Mas reparem, isso é uma armadilha. Porque se tu pagas a dos professores, vais ter que pagar a dos médicos. Se pagas a dos médicos, vais ter que pagar de outros funcionários que vão estar sempre a pedir. Porque o próprio sistema... Neste momento é impossível. O próprio sistema não é... Ou melhor, o próprio sistema é manipulável pelos políticos que suspenderam, né, digamos assim, pararam essa mesma contagem e deixaram o fim, digamos assim, o problema na mão de outros políticos que sejam eleitos no futuro. É um problema para as gerações do futuro, repara. Portanto, é um sistema politicamente manipulável e, ainda pior, é um sistema que, na minha opinião, não é sustentável, porque tu tens digamos assim, um funcionário que no início da sua carreira, ok, esforça-se imenso, trabalha imensamente bem, mas porque está no início, tem que obrigatoriamente, praticamente, receber menos do que alguém que está no fim e que até pode estar a não ser tão eficiente. É um sistema que não é... Isso levava para o tema da reforma das carreiras da administração pública. Levava-nos nesse caminho. É um bom tema. Apostada no mérito e, adivinhem, os sindicatos não vão querer. Claro que não. Isso em relação aos sindicatos serem controlados pela esquerda é histórico, mas concordo contigo que a direita deixou que a esquerda tomasse conta de várias bandeiras, digamos. Isso é o caso dos sindicatos, é o caso da cultura. Parece que só a esquerda que defende a cultura, não sei. Há essa ideia. É o caso do ensino. Sim. Quando a direita tem tanta coisa para defender na cultura. Sim, a direita é tem uma história extremamente rica em termos de cultura, ambiente, apresentar uma proposta diferente em relação ao ambiente, mas pronto, isto já são outros temas, já estamos a desviar. Acho que ficamos por aqui. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Querem dizer mais alguma coisa? Não. Então pronto, ficamos por aqui. Este foi o nosso primeiro podcast. Inscrevam-se, sigam-nos nas nossas redes sociais e até à próxima.